Boa noite. Hoje eu vim falar um pouco sobre um tema em que muitos consideram ser frescura, e na verdade não é. Eu vou tentar então desmistificar um pouquinho a TPM. Tá? O que hoje é a TPM? Né? O que se considera a TPM que afeta tantas mulheres e adolescentes? Na verdade, ela é um conjunto de sintomas físicos, comportamentais e até cognitivos da parte da mulher, e que ela acontece naquele período que antecede a menstruação, principalmente, especificamente, na semana antes da menstruação, e acaba, os sintomas acabam quando a menstruação ocorre. Hoje, nós sabemos que assim, 75% das mulheres, elas apresentam algum sintoma da TPM. Porém, somente cerca de 20 a 30% das pacientes, elas se enquadram nos critérios para diagnóstico da síndrome da tensão pré-menstrual. E somente 3 a 8% se enquadram no quadro da disforia pré-menstrual, que é uma forma bem mais exacerbada da TPM. Acredito que todo mundo já deve ter ouvido aquela frase, né? Não fala com ela hoje que ela está naqueles dias. Mais ou menos como essa foto. E é isso mesmo, né? A mulher, ela realmente ela é acometida de sintomas de irritabilidade, alteração de humor, alteração física, inchaço, dores nas mamas, e isso acaba comprometendo realmente o desempenho no trabalho, nos estudos, né? Ele pode diminuir a capacidade de concentração, principalmente das adolescentes na escola. Então, por isso que nós precisamos realmente fazer o diagnóstico e tratar. Nós sabemos que existe em torno de 150 sintomas para a TPM. E não existe nenhum exame laboratorial que possa definir, este exame eu vou colher e vou dar o diagnóstico. Não. O diagnóstico é muito clínico, muito de conversar, muito de entender e saber exatamente quando começa e termina os sintomas, né? O Instituto Americano de Saúde Sexual, ele acabou elaborando esses critérios para diagnóstico, né? E eles consideram, para poder chegar a esse diagnóstico da síndrome da tensão pré-menstrual, que a paciente deva ter pelo menos 5 sintomas dessa tabela, tá? E eles têm que ocorrer com frequência de vários ciclos menstruais durante um ano e começar no período pré-menstrual e encerrar após a menstruação. E o mais importante é que pelo menos um dos sintomas tem que estar entre o humor deprimido, a ansiedade, a labilidade emocional e a irritabilidade, que é o básico, né? Então, a partir daí que a gente consegue chegar num diagnóstico. Agora, vocês vão perguntar, mas qual é a causa? O porquê que umas têm TPM, umas mulheres desenvolvem a doença e outras não? Não existe essa resposta. Somente teorias. Então, nós sabemos que tem um fator hereditário e o fator que mais hoje se estuda e se aceita é o fator da alteração hormonal do ciclo menstrual fisiológica. Ela pode alterar, desestabilizar o sistema serotoninérgico. Então, a partir daí que a gente vai iniciar o tratamento, tá? Hoje, o tratamento para a tensão pré-menstrual, a síndrome da tensão pré-menstrual, ela vai depender muito da gravidade dos sintomas. Aqueles mais leves, a gente começa como? Principalmente dieta, alimentação, tá? Como que nós fazemos isso? Tentar eliminar os inimigos da TPM na refeição.
café, o tão sonhado e adorado chocolate, né? Os alimentos ricos em carboidratos simples. Por quê? Porque eles alteram, eles são absorvidos muito rápido, eles acabam alterando o sistema do triptofano, que ele é um precursor da serotonina. Então, enriquecer o alimento, a dieta com alimentos carboidratos complexos, que ele vai manter o índice glicêmico mais estável, vai diminuir a compulsão por doces. Então, automaticamente, se você tiver uma dieta bem regulada, você vai evitar aquela compulsão por alimentos salgados, doces, no período pré-menstrual. Atividade física, atividade aeróbica, também é um dos motivos, das indicações de tratamento. Terapia comportamental, principalmente no adolescente, tentar conversar, entender que o problema existe para tratar. E principalmente, se nenhum dessas terapias foram eficazes, introduz então a terapia medicamentosa. E nessa tem fitoterápicos, o anticoncepcional, que é muito utilizado principalmente nas adolescentes. De preferência, nós utilizamos o método de anticoncepcional de uso contínuo. E se isso tudo não resolver, nós então iniciamos com os antidepressivos. Procuramos evitar na adolescência, mas não é proibitivo, tá? O que é o mais importante, na verdade, desta palestra, dessa pequena conversa? É identificar e saber que a TPM é uma doença e precisa ser tratada, porque senão ela tem alteração na família, amigos, trabalho e ninguém sabe por quê. Então acho que é importante mesmo saber que a gente precisa tratar. Tá bom? Obrigada!